A Wanda, fadinha de biologia aqui do Magos do Enem. Vem biologar com a Prof. Wanda. A gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia. A fisiologia animal. Como é que as coisas funcionam no corpo de um animal. E o primeiro que a gente fala é o digestório. Os alimentos, os nutrientes, eles entram pela boca, passam pelo esôfago, vão para o estômago, do estômago vão para o intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E o que a gente estuda nesse digestório? A gente estuda todos os mecanismos que acontecem fisiológicos e químicos dentro desse processo de digestão. Como ocorre a transformação em energia, esses alimentos sendo aproveitados, tanto para o bem como para o mal, porque você pode colocar dentro do seu organismo também coisas que não são legais, que são nocivas. Então, a fisiologia do digestório é isso. Aqui eu coloquei também as enzimas que atuam nesse digestório. Começa essa digestão na boca, lá com a enzima que vai trabalhar em cima do amido. Depois esse amido ele só vai ser trabalhado lá no estômago. Lá tem outras enzimas que vão trabalhar em cima desse carboidrato. A proteína não digere na boca, mas ela vai lá para o estômago. Começa a sua digestão no estômago, depois vai para o intestino delgado. Lá existem outras enzimas. E assim vai com vitamina, com sais minerais, com todas as outras matérias orgânicas e inorgânicas que caem no nosso digestório. Então, quais são as ações dessas enzimas? Por exemplo, quando eu bebo uma água, quando eu tenho um sal mineral, quando eu tenho uma vitamina, isso daí atravessa a parede do intestino direto. Ele não precisa sofrer a ação da enzima. Já o lipídio, ele precisa da ação de uma enzima e precisa da ação de uma bile, que é um emulsificante, produzido pelo fígado, armazenado na vesícula biliar. Então, olha isso, o lipídio precisa de ação de duas estruturas. Uma é a lipase, que é uma enzima, e a outra é a bile, que não é enzima, mas é emulsificante, é como se fosse um sabãozinho. Então, esse slide aqui falando sobre as enzimas que atuam no sistema digestório. E também dentro do digestório, a gente estuda esse especial, que é o digestório dos ruminantes. Você já ouviu essa expressão? Encher a pança. Pança é isso, ó. O estômago desse ruminante é dividido em 4 câmaras. E a primeira câmara é a pança, o rumen. Então ele vai comendo, até encher a pança. Quando essa pança enche, ele vai ruminar. Então ele vai transformar esse alimento e aí ele vai voltar com esse alimento na boca e ele vai trabalhar com a mastigação, daí ele engole de novo, daí ele vai sendo passado para as outras câmaras. Aqui fala sobre os 4 tipos de compartimento que tem num animal ruminante, que é a pança. Nós temos o barrete, o folhoso e a colhedeira. Então, a gente, além de estudar o digestório dos outros animais, dos carnívoros, dos herbívoros, dos onívoros, a gente estuda também o dos ruminantes, que é um pouquinho especial. Nós temos na traqueia cílios. E esses cílios, eles têm uma motilidade muito grande no verão e na primavera. Porém, no outono e no inverno, ele se torna moroso, lento, esse movimento torna-se lento. E com isso, a traqueia não consegue ser muito eficiente. E aí vem o bichinho do ran-ran, no inverno. E isso já caiu em vestibular. Por que eu tenho o bichinho do ran-ran? Inclusive, eles usaram esse termo. Porque no outono e inverno, a motilidade desses cílios da traqueia torna-se muito moroso. E tornando-se muito lento, aí ele não é tão eficaz e acabam passando partículas para dentro do pulmão. Lá no seu pulmãozinho, nos alvéolos pulmonares, acontecem as trocas gasosas, onde o sangue venoso vai passar a ser sangue arterial. E aí esse sangue arterial vai circular por todo o corpo. Perceba, e como o sistema respiratório está interligado com o circulatório. Porque quando eu respiro, e isso vai lá para os meus pulmõezinhos e para lá nos meus alvéolos pulmonares, onde vai acontecer a hematose, que o sangue venoso vai ser transformado em sangue arterial, perceba como eles estão interligados. Quando a gente estuda os sistemas, a gente estuda separadamente, mas eles estão ligados, porque nós somos seres vivos e nós somos um conjunto de sistemas. Aqui nós temos a inspiração. Eu tenho o aumento do volume do tórax, a pressão externa maior,
a pressão interna é menor e o ar entra. Os músculos estão contraídos, os intercostais e o diafragma. Expiração. Diminui o volume torácico, aumento da pressão interna, a pressão externa é menor, o ar sai. Olha que massa. Essa questão da inspiração e expiração. Imunização, muito super mega power blaster em moda agora, justamente porque a gente está com essa pandemia, né? Enlouquecidos, mais de 160 vacinas sendo produzidas no mundo, 5 a 6 já no estágio 3. E o que é uma imunização ativa? Quando eu aplico uma vacina, eu estou colocando no indivíduo o causador da doença, e aí ele vai produzir o quê? Aprender a produzir anticorpos. Mas eu tenho uma forma natural dessa imunização ativa, que é quando eu pego a doença. Então, lá atrás, eu peguei cachumba, que é um vírus que vai atacar as glândulas salivares, que são as parótidas. Eu peguei cachumba. Hoje, eu estou no ensino médio. A minha amiga pegou cachumba. Então, eu me comprometo a ir levar as coisas para ela, porque eu já peguei a cachumba. Eu posso até entrar em contato com esse vírus da cachumba da minha amiga, mas eu já sei produzir anticorpos. Então, a imunização ativa é quando eu aprendo a produzir anticorpos. Eu posso aprender isso de forma natural, quando eu pego a doença, ou através de uma vacina. A imunização passiva, ela é curativa, é o anticorpo pronto. Eu posso ter isso no cordão umbilical, no aleitamento materno. Por isso que crianças até 18 meses, mais ou menos, a imunidade dela não é muito boa. Por isso que não deve se dar mel. Porque a abelha, ela trabalha com a sua saliva e na produção do mel. E aí acontece o quê? Essas crianças, elas não têm imunidade contra essa bactéria da saliva da abelha. Então, é aconselhável dar mel para a criança a partir dos 18 meses. Ou através de soro. Eu fui picado por uma cobra. Eu fui picado por um escorpião, por uma aranha. Então, eu vou colocar um soro, os anticorpos prontos contra esse antígeno, contra essa substância estranha. Coagulação sanguínea. Então, quando eu vou romper um tecido e eu tenho extravasamento de sangue, ou internamente ou até externamente, eu preciso fechar isso. Um indivíduo adulto tem mais ou menos 5 litros de sangue. E se ele perder sangue por uns 20 minutos sem parar, através de uma artéria, ele pode ir a óbito. Então, eu tenho que trabalhar com a vitamina C, eu tenho que trabalhar com as plaquetas, as proteínas do sangue para poder promover essa coagulação. Então, é muito importante. E existem indivíduos que nascem com problema genético chamado hemofilia. Eles têm problema no fator 8 de coagulação. Então, tem até um problema de coagulação sanguínea dentro da genética. O circulatório, que é aquela onde vai acontecer a circulação do sangue pelo meu corpo, vai para o meu coração, do coração vai para o pulmão, do pulmão volta para o coração e o coração distribui para todo o corpo. Até quando você toma um medicamento num vaso sanguíneo, esse vaso sanguíneo tem que ser a veia, porque a veia vai levar diretamente ao coração. Vem, coração, vem. Vem, coração, vem. Veia chegando ao coração. Adeus, coração, adeus. Adeus, coração, adeus. Artéria saindo do coração. Então, o vaso que chega ao coração é a veia, vem, coração. O vaso que sai do coração é a artéria. Adeus, coração. Isso é uma dica para você lembrar, tá? Excretas nitrogenados. Então, eu tenho animais que excretam amônia, que é extremamente tóxico e solúvel em água. Animais que excretam ureia, que somos nós. E os animais que excretam ácido úrico, que é menos tóxico. Passarinho. Imagina o passarinho tá voando na nossa cabeça e tá eliminando um excreto extremamente tóxico. Então, ele elimina o ácido úrico. Então, nós temos uma classificação de animais que eliminam amônia, de animais que eliminam ureia e de animais que eliminam ácido úrico. Beleza? Aqui, a outra forma de você excretar, né? Vias respiratórias, a gente elimina o gás carbônico e a água, a pele libera o suor e aí os excretas nitrogenados através de nossas urinas. Amônia, ureia e ácido úrico. Sistema hormonal. Quais são as glândulas endócrinas do meu corpo? Glândulas endócrinas, eles não têm ducto de secreção. O seu produto, que é o hormônio, ele é lançado diretamente na corrente sanguínea. E olha,
ele atua longe de onde ele é produzido e ele é gotejado na corrente sanguínea. Então, pode ter casos que você elimina um pouco mais, por exemplo, no estresse, né, numa dor, você elimina muita adrenalina. Você sabia que tem indivíduos que morrem de dor? Porque a dor é tão intensa, que no lugar de gotejar a adrenalina no seu sangue, essa adrenalina vai cair numa concentração muito grande. E o que a adrenalina faz, basicamente? Tira você do 110 e bota você no 220. E aí seu coração não aguenta, então o indivíduo pode morrer de dor, por conta de um hormônio. Os hormônios regulam o nosso corpo. Eu posso ter uma taxa normal e eu posso ter uma taxa acima ou abaixo do normal. Então, lógico que eu tenho que estar com essa taxa normal, mas existem essas irregularidades e a gente tem que tratar, tá? Aqui fala sobre o ADH, que é o da eliminação da urina. Então, eu tenho esse cara que vai inibir. Quando eu tomo bebida alcoólica, a bebida alcoólica inibe o ADH. Então, o ADH, ele aumenta a reabsorção renal. Então, se eu tenho lá a produção de 160 a 180 litros de urina em 24 horas, uma primeira urina, ela é reabsorvida 99%. Então, o que eu elimino é 1%, que é 1,5 litro a 2, que a nossa bexiga suporta. Agora, quando o indivíduo ele ingere bebida alcoólica, a bebida alcoólica inibe isso aí. Então, o cara tá ali tomando uma cerveja, ele toma outra cerveja, quando ele levanta para ir ao banheiro, ele elimina mais do que o normal e aí vai aumentar a frequência da eliminação dessa urina por conta da ingestão de bebida alcoólica, tá? Sistema nervoso. Então, todos os nervos que comandam as ações do meu corpo. Eu tenho uma massa encefálica, eu tenho um cordão nervoso, esse aqui é o meu sistema nervoso central, eu tenho o meu sistema nervoso periférico, no meu sistema nervoso central eu tenho a minha massa encefálica e tenho a medula, e aí eu tenho os nervos que vão atuar, vão trabalhar tanto para o encéfalo quanto para a medula espinal. E aqui o grande reino animal, que começa desde lá das esponjas, desde lá dos poríferos, até os cordados e a classe dos mamíferos, que são os mais evoluídos dentro dos animais. Então aqui tem um slide que mostra as principais características, desde o filo dos poríferos até o filo dos artrópodos. E aí você vai ver todas as características encontradas nele. Eu acredito sempre em você. E você quer saber mais? Vem aqui para o Magos do Enem. As aulas são online, gente, e gratuitas. Nós estamos esperando por vocês.